Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Day and Night. Day and Night, de um rapper chamado Kid Cudi, né? Chamado não, né? Mas o nome artístico dele, né? Kid Cudi, né? Ou Kid Cudi, se vocês quiserem falar aportuguesando, né? É a palavra Kid, K-I-D, e Cudi, C-U-D-I, né? Ele é um artista, assim, famoso, mas eu confesso que não dá pra dizer que eu acho que ele é um cara, assim, mainstream aqui no Brasil, tá ligado? Essa música, especialmente, é uma música antiga, digamos assim, sabe? É de 2009, né? Antiga, considerando que ele é um artista contemporâneo, ainda atividade, né? Mas 2009 já faz o quê? 14 anos, é isso? Né? Tá fechando 14 anos, então, né? Atrás. Então, assim, é bastante tempo, né? É o famoso, assim, foi lançado na minha época de adolescência, né? Eu conheci essa música, eu devia ter 15 para 16 anos de idade, né? Fazendo uma matemática rápida aqui. Então, e eu me lembro que particularmente ela chegou na minha vida sendo uma das últimas músicas que eu conhecia através da Mix TV, sabe? Tava essa faixa etária daí, dos meus 15 para os 16 anos, foi meu ano assim de despedida da televisão aberta, digamos assim, sabe? E eu quero dizer com isso, é que depois dessa idade daí, eu nunca mais eu liguei uma televisão para assistir um programa, sabe? Todas as outras vezes que eu parei na frente de uma televisão, depois dos meus 16 anos, digamos assim, é porque eu tava na casa de alguma outra pessoa, sabe? E tudo mais, né? Mas agora, desde então, o meu entretenimento sempre foi assim, on demand, tá ligado? Eu sempre escolhia o que eu tava vendo, ouvindo, o que eu tava lendo, sabe? A partir dos meus 16 anos, que eu comecei a ter acesso à internet dentro da minha casa, eu nunca mais parei pra ligar uma televisão, porque a minha ideia de estar assistindo algo numa programação não fazia sentido mais pra mim, sabe? Basicamente assim. Mas, então, essa música daí, então é fácil pra mim reconhecer como assim, foi uma das músicas que eu conheci assim na minha despedida de televisão, sabe? E tem algumas outras que eu poderia mencionar, mas isso daí já vai ficar muito assim, contexto demais, vocês não acham? Né? Mas antes de ler a letra dessa música, o último comentário que eu quero fazer é que essa é uma daquelas músicas assim que eu só fui gostar dela mesmo muito tempo depois. E quando eu digo muito tempo depois, por exemplo, assim, hoje em dia é o momento que eu mais gosto dela, sabe? Então, assim, a primeira vez que eu vi essa música, com certeza, foi em 2009. E desde 2009 eu ouvi algumas outras vezes. Só que eu acredito que foi esse ano, né? Agora em 2023, o primeiro ano que eu ouvi ela, assim, aquele frenesi, assim, sabe? De que geralmente tu passa quando tu conhece uma música a recém, né? Que tu fica assim, ouvindo a mesma música no dia. Se tu for parar pra ver quantas vezes tu escutou ela, pode ter escutado 10 vezes ou mais, sabe? E geralmente eu só passo por isso quando eu tô conhecendo uma música. E não foi o caso com essa daqui, né? Porque eu já conheço ela faz muito tempo. Só que, honestamente, hoje em dia ela tem muito mais a ver comigo, sabe? E é curioso que talvez, assim, eu não sei qual é a idade do Kid Cudi hoje em dia pra ter uma ideia de que quantos anos ele tinha quando ele compôs essa música. Eu imagino que hoje em dia, que eu tenho 30 anos, eu seja mais velho do que ele foi quando compôs essa música, sabe? Há 14 anos atrás, mas eu não tenho certeza, supondo que hoje em dia ele tem 44, mas eu não vou fazer esse tipo de pesquisa agora, né? E agora eu vou ler a letra, sim, fazer a tradução da letra, na verdade, né? Pra vocês entenderem rapidamente porque que hoje em dia ela tem muito mais a ver comigo do que quando eu escutei ela pela primeira vez lá com meus 15 ou 16 anos de idade. Que ele começa assim, ó. Dia e noite, né? Que é o nome da música, né? Day and Night. O night tá escrito com T-E. É uma gíria muito assim comum, digamos assim, sabe? Mas é basicamente isso, dia e noite, né? Então a primeira frase da música já é essa, assim, ó. Dia e noite. E durante a música inteira ele fica... Tem um back vocal praticamente cantando assim, ó, what, que quer dizer o quê, como se fosse uma pergunta no fundo, sabe? Ecoando praticamente em todas as falas. Então eu não vou ficar repetindo isso, mas imagine que tem esse o quê no fundo. Daí ele começa assim, então, voltando mais uma vez, dia e noite, eu arremesso e viro e mantenho o estresse na minha mente. Mente, né? Duas vezes, mind, minha mente. Eu busco por paz, mas veja, eu não obtenho. O que eu busco, eu ainda sigo perseguindo nesse jogo tolo que a gente joga. Agora, olha cá, né? Olha cá. Agora, olha aqui. A loucura é um imã que continua se atraindo pra mim.
pra mim. Eu tento fugir, mas veja, eu não sou tão rápido. Eu acho que eu serei o primeiro, mas com certeza eu vou acabar por último, né? E depois daí ele canta daí o refrão, bem dizer, e daí eu vou comentar assim, em primeiro lugar, eu gosto muito, muito do jeito que essa música soa, tá ligado? Vocês sabem que eu sou um cara que sou apaixonado por rock e metal, mas eu também tenho várias músicas que não é do rock nem do metal que eu gosto pra caramba, né? Tipo assim, gosto de ouvir mesmo, sabe? Então, né, eu definitivamente não sou um roqueiro ou um metaleiro bitolado, né? Mas eu tenho um amor por esses gêneros, só que eu consigo ter essa relação mesmo com outras músicas, né? E essa aqui é uma que eu gosto muito de todo jeito que ela soa, sabe? Eu gosto do jeito que o rapper canta, eu adoro, principalmente o jeito que as batidas do refrão, porque ele tem uma batida muito legal, a base dela, digamos assim, mas também tem um baixo, sabe? Tem um grave muito maneiro junto na hora que chega o refrão e, nossa, é muito maneiro, sabe? E quem não conhece essa música, eu recomendo conferir. Eu não sei, é uma daquelas músicas assim que apesar dela não ser tão popular, eu realmente não consigo imaginar muitas pessoas não curtindo. Claro que isso daí é uma visão totalmente parcial, né? Óbvio que tem gente que não vai curtir, mas sei lá, eu acho ela muito bacana, sabe? Enfim, voltando. Aí ele volta, aí canta o refrão bem dizer que é o seguinte, assim, porque durante o dia e a noite, dele repete no back vocal, no dia e noite, o chapado solitário tenta, é que eu ia comentar duas coisas ao mesmo tempo, eu fiquei confuso. Primeiro eu vou ler a frase. O chapado solitário tenta liberar a sua mente durante a noite, né? Ou tenta desocupar a sua mente durante a noite. É free, né? Sabe? Deixar livre, né? Mas essa aqui é a única palavra dessa música que ela é censurada. É a única coisa que eu também demorei bastante tempo pra descobrir, né? Porque na versão que passava na televisão brasileira, né? Que era no canal da Mix TV, ele cantava The Lonely Loner. E de fato ele canta assim também, sabe? Ele canta The Lonely Stoner and The Lonely Loner. Só que na versão do clipe que foi pra televisão, ele só canta duas vezes Lonely Loner, que quer dizer o sozinho solitário, né? Mas na primeira vez era pra ele dizer assim, o maconheiro solitário, né? O chapado solitário, que é Stoner, que é a maneira de dizer que é alguém que tá sempre fumado de maconha, né? Então o chapado solitário busca liberar a sua mente durante a noite. Então, hoje em dia esse tipo de frase também é muito mais identificável comigo do que quando eu tinha 16 anos de idade, né? Porque eu só fumei maconha depois dos 23, né? Depois, mas vamos voltar a ler o refrão e outra vez, depois quando eu ler ele pela segunda vez eu não vou ficar travando, né? Mas o refrão ainda não acabou, ele diz o seguinte: ele está completamente sozinho através do dia e da noite, né? O solitário sozinho tenta liberar a sua mente durante a noite, dia e noite, né? Depois ele repete de novo, né? O chapado solitário tenta liberar a sua mente durante a noite. Ele está totalmente sozinho, algumas coisas nunca mudam. O solitário sozinho tenta liberar a sua mente durante a noite, né? Aí ele vai para a segunda estrofe. Segura o telefone. O chapado solitário, Mr. Solo Solinho, né? Solo Dolo, ele canta, né? Que é uma expressão para dizer que alguém é solitário. Ele está se mexendo. Ele não consegue se livrar da escuridão, digamos assim, sabe? Dentro dos seus sonhos, ele vive a vida que ele deseja. A dor é profunda. Um dorminhoco, né? Um adormecido silencioso não escuta nada. The girl he wants... Ah, tá. A garota que ele quer parece não querer ele também. Parece que os sentimentos que ela tinha chegaram ao fim. Porque durante o dia e a noite, o chapado solitário tenta liberar sua mente durante a noite. Ele está totalmente sozinho através do dia e da noite. O sozinho solitário tenta liberar a sua mente durante a noite. Durante dia e a noite, o chapado solitário tenta liberar sua mente durante a noite. Ele está totalmente sozinho e algumas coisas nunca vão mudar. O solitário sozinho tenta liberar sua mente durante a noite. Né? Isso também tem muito a ver comigo praticamente desde sempre, né? Eu sou uma pessoa que faz as coisas de madrugada, e isso não é muito bom, eu sei, né? Mas como a parte que eu me segui assim, na minha vida profissional, digamos, tem a ver com escrever, sabe? E para mim sempre foi mais fácil, mais tranquilo escrever durante a noite, né? Então eu sempre fui uma pessoa de produzir mais noturnamente. Mas enfim, depois da próxima estrofe ele canta o seguinte: devagar ou devagarinho, algo assim mais ou menos, né? Depois ele
adiciona assim, quando o ritmo diminui, ele cria algo novo. Ele parece vivo mesmo que ele esteja se sentindo triste. É porque, na verdade, ele fala feeling blue, né? Mas pelo que eu entendo, feeling blue é quando alguém tá pra baixo. Eu não entendo muito bem essa expressão aqui no português, não tem uma tradução literal, mas feeling blue, eu vou dizer que ele tá se sentindo triste, sabe? Ele parece vivo, mas ele está se sentindo triste. O sol está brilhando, cara, ele é super legal. As noites solitárias, elas se esvaecem enquanto ele desliza através dos seus Nikes brancos. Ele fuma um fino, né? Essa palavrinha também é censurada geralmente na versão do clipe, né? Ele fuma um fino e ele está a caminho, na busca por liberar a sua mente, né? Daí o refrão, ele canta o refrão mais umas 2 vezes, mas eu não vou ler ele porque ele é muito cheio de palavras, ele é bem convoluto, digamos assim, mas é essa aí, né? A música Day and Night do Kid Cudi, né? Eu realmente acho muito foda, é uma das minhas músicas favoritas de 2009, digamos assim, e no presente momento como um todo, né? Mas, como eu disse aqui na metade dessa análise, é o tipo de letra que, conforme o tempo passou, ela fez mais sentido, ela, sabe, não só as palavras, mas as expressões, os sentimentos, né? E ela é uma música, assim, tremendamente introspectiva, né? Eu já era uma pessoa assim anteriormente de eu começar a usar maconha, né? Eu comecei a fumar um baseado, tinha 23 anos de idade, então eu já era adulto, né? Um jovem adulto, digamos assim. Eu já era uma pessoa reflexiva, eu já era uma pessoa questionadora, eu já tinha uma mente mais aberta do que a maioria, sabe? Seja lá como vocês vão interpretar essa expressão. Eu sempre tive uma mente inquieta e questionadora. Essa era a base de quem eu era antes de eu conhecer a maconha. E então, simplesmente depois que eu comecei a fumar, aquelas coisas assim, as brisadas típicas, sabe? Era o tipo de coisa que eu já estava acostumado a experimentar. E hoje em dia, de fato, é uma coisa meio assim diluída, né? Na minha vida, porque é difícil saber quais são, assim, brisas que tu tá tendo porque tu tá chapado, ou uma reflexão que tu teria chegado mesmo sóbrio. E eu, particularmente, não me preocupo muito com isso, não me questiono muito com isso, e tô sempre querendo tirar valor do que eu tô pensando, e esse valor é variado, sabe? De vez em quando é só entretenimento, é só algo lúdico para dar risada, e de vez em quando é um questionamento mais profundo, de vez em quando é um processo criativo para as minhas histórias. É outra coisa que eu sempre me acreditei, uma pessoa bem criativa, né? Mas como eu já expliquei em outros programas sem contexto, hoje em dia até minha relação com a criatividade é algo diferente. Quando eu era mais jovem, eu achava que era algo assim, um talento, um dom, algo único, digamos assim. Hoje em dia eu acredito mais como uma espécie assim de conexão com certas influências, talvez, sabe? Então até minha relação com a ideia do ser criativo mudou ao longo do tempo, né? Mas enfim, agora eu vou dar início ao assunto final deste programa, que basicamente ele será mais uma vez focado no fracasso, né? E eu pretendo concluir trazendo isso para o pessoal, analisando inclusive coisas talvez do meu passado, do meu presente, do meu futuro com relação a esse termo, com essa expressão, mas eu quero iniciar realmente provocando uma reflexão em todo mundo que estiver me ouvindo sobre a possibilidade de que nós estamos fracassando no presente enquanto sociedade, enquanto civilização, sabe, enquanto organização social, como vocês quiserem falar, e realmente eu quero provocar assim uma reflexão, não que o que eu vou falar aqui seja inédito, mas assim, é a versão realmente atualizada. Vamos pensar vamos fazer de conta que é essa a primeira vez que a gente vai pensar sobre esse tema, sabe? Eu não tô vindo assim invocando esse raciocínio para começar do nada, e eu também não estou invocando com uma nostalgia falando que antigamente o mundo era melhor ou algo do tipo. A questão é, talvez em outros períodos históricos, por diversas razões, a nossa capacidade de projetar o futuro parecia um pouco mais interessante. Mas agora, eu tenho diversas razões para apontar, e vou apontar elas, para dizer que eu acho que, olha, olhando em 2023, parece sim que as coisas podem estar pior, sabe, daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos. Mais uma razão para eu achar super necessário ir contra certos raciocínios simplistas, até aqueles que diziam que a gente vive no melhor momento da sociedade e que cada vez mais vai melhorar, sabe? Cada vez mais as coisas vão ir para onde teriam que ir, e
já está garantido, né? Então vamos começar talvez com um exemplo bem claro, bem pragmático. Vocês sabem que eu não sou a favor de comentar sobre assuntos quentes e tudo mais, só que eu vou abrir uma exceção para esse raciocínio para poder sustentar com base em coisas que já estão acontecendo, sabe? Que basicamente, agora no final do ano aqui no Brasil, rolou um caso que eu considero um dos mais trágicos enquanto um coletivo social, sabe? Do ano, que foi o evento que rolou envolvendo o suicídio da moça aquela, que eu não vou citar o nome dela, porque, enfim, né, eu não sou um canal de notícias, entendeu? Eu não tenho que estar descrevendo fato nessa questão, eu só quero que vocês ilustrem pensando nisso daí, né? E também só para deixar bem claro, já que eu acabei de fazer uma declaração que pode parecer assim alarmante, não quer dizer que o Brasil não tenha outras calamidades sociais e emergenciais que tem que ser tratada, né? E que não tenha acontecido mortes horríveis em outros cenários, sabe, de gente que foi executada. Só que eu tô falando do ponto de vista realmente de uma, como posso dizer assim, uma espécie de rota que a nossa vida social na internet tá entrando e que já é um padrão maior em outros lugares do mundo, sabe? A ideia de uma pessoa, uma figura que nem é pública assim, sabe? E resumindo sobre a história, essa menina foi colocada, assim, essas páginas como a Choquei, né, principalmente a Choquei, mas a Choquei é dona de uma série de outras páginas de fofoca, noticiou, né, postou prints que ainda por cima eram falsos de uma conversação que essa menina estaria tendo com o Whindersson Nunes e tudo mais, e ela foi receber um monte de hate, porque parece que esses prints seriam de tempo atrás, quando o Whindersson Nunes estava casado, e seriam um rolo, sabe, de infidelidade. Enfim, a menina sofreu pressão e ela cometeu suicídio, sabe? Quando digo sofreu pressão, ela foi atacada com mensagens de ódio, sabe? Ela foi ameaçada, foi ofendida constantemente, ela e a família dela, enfim. Um monte de gente vai fazer o que de pior as pessoas podem fazer através da internet, tá ligado? Pra fazer com que essa menina, que não foi executada em uma situação ou que outra, ela mesma pudesse vir na sua vida, e ela já tinha todo um histórico, né, de ações suicidas e uma série de outras complicações. Então, utilizando esse caso como base do meu raciocínio, esse daí é um exemplo que eu quero utilizar pra gente começar a discussão, né, que é a ideia de que, olha, o mundo virtual aqui no Brasil tá começando a se assemelhar ao que já é em outros locais, tá ligado? O mundo virtual aqui no Brasil tá cada vez mais parecido com o que eu já vi, que é essas atrocidades que acontecem nos Estados Unidos, sabe? Esse tipo de figura pública cometer suicídio por causa de pressão, lá é muito mais comum, e até mesmo assim, histórico de artistas mesmo, sabe? De músicos, etc e tal. O mundo internacional mais comumente tem casos assim, e não que o Brasil não tenha tido seus casos também, né? Mas ainda assim dá pra dizer que, felizmente, a gente não é o país com mais suicídios por causa de hate na internet, né? Mas tá acontecendo, né? E o ponto é, isso levanta a discussão, sabe? As pessoas vêm com aquele debate sobre como que a Choquei deve ser punida. E sim, agora eu já não é a primeira vez que eu vou falar mal de fofoca, mas agora eu vou falar mais uma vez, tá ligado? Até porque tem um contexto perfeito, sabe? Essa página é abominável, pessoa que segue essa página, eu não vou dizer que as pessoas em si são abomináveis, mas elas estão consumindo conteúdo abominável e elas pelo menos têm que saber que é abominável. Eu quero que elas saibam que elas consomem algo abominável, e se elas não veem problema, se elas não veem nada de errado, se elas acham engraçado, bonitinho, interessante, envolvente, bom, vocês estão consumindo lixo e dando risada pro lixo, sabe? É um conteúdo nojento. Eu espero sim que essa pessoa seja responsabilizada. Eu espero sim que tenha punições. E no mundo capitalista, infelizmente, punições têm que envolver, sabe? O que a gente considera uma punição envolve as pessoas pagarem, né? Literalmente com dinheiro por aquilo ali, né? E qualquer outra coisa que a pessoa de fato for responsabilizada, né? Eu não sei que espécie de crimes pode ser imputado. Eu imagino que nada que envolva o dono ou os editores da Choquei serem presos, eu acho que tá no limite, sabe? Eu acho que no máximo vai envolver indenizações e coisas do tipo, né? Mas, principalmente a reflexão social sobre essa parada, tá ligado? E sim, olha só, vai levantar aquele debate também, já levantou, né? Sobre como lidar também com a situação, assim, de uma espécie, assim, de regulamentação das redes. E aqui eu vou dizer pra vocês que já faz bastante tempo que eu sou a favor,
que eu não digo há bastante tempo, é de fato, sei lá, há muito tempo, cara. Desde que quando eu comecei a pensar nas relações que a internet permitia que as pessoas tivessem, eu já sou a favor, sim, de sites variados. Quando tu for se registrar naquele site, tu cria uma conta única baseada no teu CPF, e se tu não respeitar uma série de diretrizes que tem lá dentro, tu é banido daquela rede social, tá ligado? Em primeiro lugar, acabaria com as contas fakes, com os anonimatos, né? Até hoje em dia, eu acho, assim, muito chato ter que interagir com pessoas fakes, porque tu vê claramente a diferença do comportamento de alguém que tá utilizando fake, sabe? Tu vê claramente quando alguém sabe que aquilo ali que ele tá postando não tá vinculado a uma imagem pública ou algo do tipo assim, sabe? Sempre foi assim. Esse tipo de o tipo de mensagem mais horrível que quando eu digo mais horrível, eu vou ilustrar claramente para vocês entenderem do que eu tô falando, sabe? É pessoas, dezenas ou centenas de pessoas enxurrando teu inbox e todas as tuas redes sociais, veiculando mensagens falando que vão te matar, ou que vão matar tua família, ou que tu deveria acabar com a tua vida, ou te ofendendo das coisas mais asquerosas possíveis, sabe? Coisas que na vida real são criminosas. Por exemplo, até os dias de hoje, qualquer vez que qualquer figura pública negra cometer alguma coisa que ele é taxado, essa pessoa fez algo que as pessoas não estiveram de acordo, não concordaram com a pessoa fez, vai ter gente que vai aproveitar naquele momento para xingar a pessoa com xingamentos racistas, e obviamente que são, assim, perfis fakes, porque sabe que se for uma figura pública, algo vai acontecer a respeito, entendeu? Então, assim, o ponto é, para mim, o mínimo para a gente começar a discutir e enxergar de verdade uma responsabilização pelas atitudes que as pessoas têm nas redes envolve veicular um CPF, sim, às contas das pessoas, tá ligado? Assim, ó, tu vai criar uma conta no Facebook, tu cria teu CPF, tem as diretrizes lá, e se tu, tipo, romper as diretrizes, tipo... E daí, claro que teria várias discussões, assim, ó, pra deixar bem claro, claro que eu não sou contra alguém ser castigado por não ter feito nada. Eu não tô falando de gente sem culpado ou incriminado de coisas que não aconteceram. Mas agora tá dentro das diretrizes pra tu não mandar as pessoas se matar. Aí tu pega na tua conta do Facebook, tu digita lá a mensagem que tu concorda, que tu gostaria que tal pessoa cometesse suicídio, sabe? E daí a rede social vai lá e te bane e tu vai ficar triste. Sabe, eu não estaria a favor dessa pessoa, porque afinal é só uma rede social, tá ligado? Não, essa ideia de que tu for ser proibido de utilizar um site, quer dizer que tu foi cortado da vida pública, é ridícula, sabe? Que nem outras pessoas já agiram assim no passado e falaram que era assim. Perder a conta de um site não quer dizer que tu foi privado de existir, não quer dizer que tu tá sofrendo censura, isso é um absurdo, sabe? Então sim, era para as contas de sites estarem vinculadas ao CPF das pessoas, e era uma conta só pelo teu CPF e ponto final, tá ligado? Ponto final. Se o site quisesse abrir um sistema de 3 em 3 anos as pessoas podem voltar, eu não sei, tá ligado? Mas não é. Isso daí pra mim é o mínimo que é forçar, pelo menos, os perfis fakes pararem de ser tão proeminentes na hora de destilar ódio, tá ligado? No mínimo, isso deve provocar uma espécie de mudança forçada. E daí nós podemos discutir sobre, mas o quão problemático é ficar informando CPFs para sites e tudo mais. Olha, aí nós teremos que entrar numa discussão que... Mas assim, a única coisa que eu acho que realmente seria viável é a gente fazer assim, se a sociedade de cada país ou a sociedade global se reorganizasse para pedir a volta dos sistemas analógicos. Caso contrário, meu irmão, se o futuro envolve internet, envolve digitalização, sim, os governos vão ter não que eles vão ter autoridade sobre as pessoas, mas eles vão ter informações, tá ligado? E eu acho que uma sociedade, aí pegando só o Brasil como exemplo, uma sociedade brasileira que já é tão assim, já tem uma série de fatores do mundo material, sabe? Do mundo fora da esfera digital para resolver, achar que a gente pode deixar com que a sociedade brasileira fale, faça e haja como ela quiser indiscriminadamente na internet, sem nenhuma espécie assim de ideia que, tipo, ajude a promover uma, assim, eu não vou nem dizer união, sabe, mas que evite a autodestruição da população, tá ligado? Porque assim, ó, tem gente que é tão limitada na hora de pensar a respeito dessas questões que pra eles é simplesmente assim uma dicotomia, sabe? Assim, não, menos leis, menos regras, menos tudo, menos isso, menos aquilo. E eu posso falar pra você assim, calmamente, cara, que olha, todas as leis em última instância, elas deveriam ser paliativas, sabe? Todas as leis deveriam existir até quando as pessoas precisam ser culturalizadas a não agir feito bestas, sabe? É tipo, até por exemplo, assim, uma lei de existir a obrigatoriedade do cinto de segurança, né?
Tem gente que vai querer dizer, não, mas a pessoa tá escolhendo ou não escolhendo se ela vai colocar a vida dela em risco, sabe? Não deveria ter uma lei obrigando a isso. Mas é uma lei que visa buscar uma culturalização que isso se torne um hábito, tá ligado? É uma lei que, sim, no mundo ideal a gente não precisaria multar as pessoas que não usam cinto de segurança, porque as pessoas têm noção de que preservar a vida e estimular outras pessoas a preservar a própria vida é saudável e não tem prejuízo. Só que até que esse mundo chegue lá, eu não tenho problema nenhum que exista uma lei para fazer esse tipo de coisa. E o mesmo vale para vários outros fatores, tá ligado? Existir lei que tá pensando em preservar a vida e transformar as pessoas mais íntegras, sabe? É assim como, e para quem duvida desse tipo de coisa, é até assim, antigamente você quer existir a lei para falar sobre algo como pedofilia, por exemplo, sabe? Então sim, tem que ter leis, tem que ter mecanismos legais, sabe? É importante que nós, enquanto sociedade, sejamos capazes de reconhecer medidas que não são feitas para cercear uma liberdade restrita, que eu nem sou a favor de que exista, mas são medidas que vão ajudar, sim, um povo que, além de existir, sabe, além de ter bastante população, que eu não vou fazer assim, eu sei que tem outros lugares do mundo muito mais populosos, mas não muda o fato de que o Brasil já é um país populoso, não muda o fato de que o Brasil é um país que possui, sim, vários problemas políticos, sociais e de conscientização mesmo. Então, um pessoal que está tão propício ainda a agir com desrespeito um pelos outros, sabe, tem que ter, sim, agentes moralizantes, até mesmo dentro do espaço virtual, tá ligado? Eu não vejo por que até o dia de hoje não, ainda permitam que existam fakes por aí propagando opiniões que no mundo real já sejam um crime, sabe? E daí agora também dá pra pegar e expandir esse raciocínio, essa reflexão, até mesmo assim com a conduta que as pessoas ainda consideram, assim, tolerante na internet, né? Eu mesmo, assim, olha, recentemente, esse programa aqui ele vai ser livre, no sentido assim, de que eu, de fato, pretendo falar sobre fracasso, mas eu estou realmente agora apontando o fracasso civilizatório, que eu não acho que seja exclusivamente do Brasil, tá ligado? Mas olha, eu não tenho como tecer um argumento que a todo tempo está incluindo o que acontece no mundo inteiro, porque, né, eu não estou vivendo no mundo inteiro a todo tempo, né? Mas agora, que esse tipo de visão, enxergando uma calamidade atual, contemporânea na sociedade, eu acredito que outras pessoas têm, entendeu? Mas aqui no Brasil ainda tem muito isso. Então, né, eu de fato acho que nós temos que criar, assim, enquanto as pessoas acham que o sentimento de união que vai surgir através de uma espécie de patriotismo, eu acho, assim, que pode existir uma conscientização social que pode ser chamada também de empatia, sabe? Como vocês quiserem dizer. O importante é que a gente tem, sim, que, por mais que pareça difícil, sabe? Por mais que seja aos trancos e barrancos, mas eu acho que a gente tem que ser uma sociedade que consegue se responsabilizar mais uns pelos outros, sabe? Responsabilizar mais, assim, pelo coletivo, entendeu? É uma coisa assim que, olha, e nem tudo isso que eu tô falando vai vir através de leis. Um pouco vai vir também através de discussões políticas públicas, como que eu tô tentando sugerir aqui, entendeu? Que olha só, a gente vive num mundo que, além de pregar muito essa espécie de individualismo tão agressivo que sequer existe, sabe? Prega, assim, uma total falta de responsabilidade, sabe? E pelo sentido mais literal da palavra, o que é responsabilidade? É o quanto que as pessoas reconhecem que possuem efeito prático aplicável na vida um dos outros, entendeu? E nós somos responsáveis não só por nós mesmos, mas, assim, pelo meio ambiente, pelo entorno, pela comunidade, sabe? Tem que ser o tipo de coisa, assim, que, olha, se evidentemente não vai ser uma iniciativa estatal, governamental, sabe? Talvez venha, entendeu? É que eu não estou dependendo, eu não estou disposto a ficar dependendo unicamente da iniciativa estatal. Mas como eu já falei aqui no começo desse argumento, eu acho sim que tem que haver medidas do jeito que a internet brasileira se comporta. As pessoas não podem achar que normalizar atrocidades é o comum, entendeu? Eu não vejo ganho, eu não vejo benefício, eu não vejo por que a gente tem que... Não, deixa as pessoas se ameaçarem de morte nas redes sociais, que nem as pessoas
falam assim, entendeu? Já vi gente falando assim, mas digitar esse texto não é cometer um crime. Cara, do que tu tá falando na vida real? Isso não acontece no dia a dia. Ninguém fica abrindo a porta da tua casa ou a tua janela ou na porta da tua casa gritando que tu deve cometer um suicídio, que deve te matar, ou gritando palavrões assim, misóginos, ou racistas, ou preconceituosos de qualquer espécie, sabe? Não existe, só na internet que tem esse ambiente, por várias e várias razões que eu já expus, várias delas aqui, que propicia que as pessoas acham que elas podem agir sem qualquer responsabilidade. Então, responsabilizar as pessoas por atitudes que elas estão tomando no mundo virtual, eu acho que é válido sim, entendeu? Eu acho que não tem nada de errado, eu acho que isso vai provocar um avanço sim. Eu acho que muita gente que nunca teve menor, tipo assim, a pessoa tá acostumada a chegar a despejar o mais baixo, o mais sujo dela, projetar no mundo em cima das pessoas, esse tipo de coisa, sabe? E como eu falei, eu nem tô falando ainda da ideia de que as pessoas têm que ser punidas com um crime, mas pelo menos banidos da rede, tá ligado? Uma conta só por pessoa, porque é uma conta só por CPF, sem CPF tu não pode criar conta, e é isso aí, entendeu? Se tu não quer, mas eu não quero me expor, então não cria uma conta, tá ligado? Tem gente que fala que como se ter acesso a uma rede social fosse o mesmo que ter cidadania. Não é assim que funciona, sabe? Se a pessoa é incapaz, se ela não tem ferramentas para discutir sobre aquela opinião, sabe? Se ela não pode, eu quero me manifestar sobre esse tema, mas eu não sei fazer aquilo sem gritar, sem ofender, sem despejar ofensas gratuitas, sabe? Que vão poder ser lidas por diversas pessoas, inclusive por crianças impressionáveis e influenciáveis. Cara, eu não vejo nada de errado que, assim como sempre estiveram espaços reservados para quem consegue respeitar outros seres humanos, sabe? Sempre teve espaço reservado para as pessoas agir com civilização, sabe? Com civilidade, melhor dizendo. Não é nada de novo. Agora dizer que a gente tem que deixar um lugar onde qualquer pessoa pode falar o que quiser para qualquer outro ser humano e nada acontece, não tem retorno, sabe? Inclusive, se for uma enxurrada de gente cometendo crime, fica por isso mesmo, né? Ou quando a gente fala assim, mas responsabiliza só choquei, deixa pra lá. Não, cara, tem que ter uma mudança na cultura, na sociedade, porque senão isso vai ser o comum, porque já é assim comum em outros países, tá ligado? O que tem desses supostos linchamentos virtuais que culminam com suicídio, sabe? Que culminam com suicídio, assim, ó. Cara, eu tenho convicção de que o ambiente virtual precisa ser extremamente reestruturado, sabe? Eu tenho convicção de que o que a gente se acostumou a normalizar, estimular, incentivar e até hoje em dia até mesmo problematizar precisa ser revisto, precisa ser reestruturado, porque o corpo que a internet tomou nesses primeiros, vou dizer que tem 30 anos, sabe? Aí eu tô falando desde a época que era a internet aquela mais primitiva, digamos assim, né? Então, mas o corpo que a internet tomou nesses primeiros 30 anos de vida dela, ele não defende os inícios, os princípios da sociedade humana, da espécie humana. Ele não respeita o que é avanço, o que é progresso, sabe? É uma tecnologia que não está servindo a gente como a gente precisa que ela sirva, sabe? E, inclusive, eu diria que ela está problematizando não, está prejudicando, sabe? Está fazendo com que tenha, assim, atrito, intriga, desgaste, destruição, está efetivamente prejudicando. Então, eu tendo essa opinião, eu não posso fazer de conta que rever, reformular e criar algo, dar forma a algo que de fato vai fazer aquilo que era para fazer, que é unir, integrar, permitir maior comunicação, permitir com que as pessoas sejam capazes de se comunicar, se compreender, até mesmo discutir, divergir, mas em busca de crescimento, sabe? No presente momento, hoje em dia, é só atrocidade, é só banalização, é só hipersexualização, sabe? É só, enfim, emborrecimento, que eu vou usar essa expressão sim, porque acontece muito emborrecimento, acontece muita desinformação sim, e mais do que desinformação, acontece mentira, toda essa história de que a Choquei tava postando notícias falsas, tá ligado? Se um site, ainda mais agora com essa história de aumentando AI e imagens geradas por computador, tem que ter tipo assim, ó, se uma imagem for colocada na internet em qualquer site que se diz de comunicação, sabe? Um site que tem alcance comunicacional, postar imagens falsas sem explicar deliberadamente que ele é uma imagem falsa, sabe? Se ele quer usar uma imagem falsa gerada por aí para promover alguma ideia, deixe bem claro que é aí. Mas agora, fazer de conta que tem a possibilidade de ser real, algo que comprovadamente é mentira, tem que ter uma espécie de punição. A gente não, tipo, justamente porque eu entendo que o mundo é feito só para propaganda, cara. O mundo é feito só para propaganda. E eu vejo algumas pessoas que, assim,
se sentem muito mais afetadas do que isso, por isso do que eu, tá ligado? Eu vejo figuras públicas que eles já foram destruídos por mentiras públicas e eles sabem muito bem que mesmo depois que as mentiras são desmentidas, não tem como haver uma retratação tão grande quanto o estrago que foi feito pela mentira inicial e ainda assim essas pessoas, tipo, mesmo elas achando que foi errado o que sofreu com elas, mesmo elas achando que teria que haver uma retratação, eles não são a favor de haver uma espécie, realmente uma espécie de punição, uma espécie assim de, cara, tu não pode. Se tu é um grupo que se define como comunicacional, tá ligado? Aí pode ser um jornal, ou pode ser uma página mesmo de internet, tá ligado? Que é feita ali pra levar informação. E lá nos teus, tipo, e tu colocar nos teus arquivos uma imagem que é falsa, mesmo que tu diga, ah, mas eu não sabia que era falsa. Porra, antes de veicular a imagem, tu tem que investigar, tá ligado? E não importa que há 10, 20 ou 30 anos no passado, jornais também mentiam, também dava golpe. Não, mas o que a gente tem que lutar é pela normalização da verdade e combater a mentira, ainda mais hoje em dia que tá surgindo essa ideia de imagens falsas. E eu não tô dando margem também para interpretação. Ah, mas quem é que define que é mentira? Então, eu tô falando de mentira descarada e falsa. Eu não tô falando de uma opinião. Eu tô falando de algo que não é assim. É literalmente uma imagem falsa, tá ligado? Daqui a pouco, e quando eu digo daqui a pouco, quer dizer exatamente agora. Agora já tem tecnologia suficiente para criar imagens de seres humanos vivendo o que eles não viveram, falando o que eles não falaram. Enfim, essas imagens não podem ser veiculadas, nenhum site de notícias pode colocar um vídeo que ali é uma mentira antes de verificar, tá ligado? Tu não pode ser. Imagina se os sites começam a veicular figuras públicas ou políticos falando coisas que eles não falaram, sabe? Com essa coisa de inteligência artificial e tudo mais, as imagens geradas por computador, vídeos gerados por computador, enfim. Não tem como as pessoas acharem que isso é normal e tolerável, tá ligado? Tem que ter uma responsabilidade, sim. O ser humano tem que se acostumar a assumir que tudo que foi mostrado por um site que não tá expondo o passo a passo de como aquela imagem foi obtida é mentira. As pessoas têm que começar a ter esse pressentimento que tudo é mentira até que se prove o contrário, tá ligado? Mas agora, também tem que haver uma punição, sim, cara. Tem que haver uma punição, sim. Não dá pra deixar essas páginas compartilhando qualquer porcaria a troco de nada e depois se defender dizendo que receberam de uma fonte que muitas vezes são fontes que desaparecem, que nem foi assim nesse caso que eu comecei contando, sabe? A suposta fonte da Choquei é uma fonte que desapareceu e que compartilhou a imagem, conversa que sequer existiu, tá ligado? E olha como é que foi o final dessa história. Uma conversa que sequer existiu foi o principal responsável por uma menina que já tinha estabilidade psicológica, assim. Mas não tem como negar a responsabilidade dos envolvidos. Os envolvidos são, sim, a própria página e também sim as pessoas que fizeram as atitudes, entendeu? Tem que responsabilizar todos os envolvidos. E nós, enquanto coletivo, enquanto uma internet brasileira, temos que entender que essa suposta liberdade restrita, que nunca existiu, mas se ela existisse e o preço dela é pessoas poderem atormentar outros seres humanos, outros brasileiros até a morte, sem medo de consequências e depois ficar na impunidade por serem assim anônimos, cara, eu não concordo, tá ligado? Eu não concordo. Tu pode concordar, mas eu também não vou aceitar a ideia de que eu sou, sabe, arbitrário, um ditatorial. Não, tudo que eu tô falando aqui é super razoável. Quem quiser discordar de mim e dizer, não, Renan, tudo bem, tem que ser assim assado, eu vou dizer, beleza, é a tua opinião, eu discordo totalmente, sabe? Eu discordo totalmente, eu acho que tem que ter assim, as pessoas têm que ser responsabilizadas, sabe? As pessoas têm que entender, por bem ou por mal, de que no mundo tu não vive sozinho, tá ligado? Tu não faz o que tu quiser, que é bem entender, tu tem que ter responsabilidade pelo que tu fala, pelo que tu faz, como tu escolhe se dirigir às pessoas, sabe? Não é assim, nunca foi isso que as pessoas fazem de conta que era pra ser, e não tem que ser também, tá ligado? Como eu falei aqui, se essa suposta liberdade gera morte e suicídio, eu não quero que se torne normal. Eu não quero que páginas de fofoca propaguem mentiras, essas mentiras gerem pessoas que acham que pode humilhar os outros. Aí, não, mas daí as pessoas têm que parar de ser fracas e se matar. Meu irmão, o que a gente tá vendo é justamente o contrário. Aumento de doenças psicológicas, aumento de taxas de suicídio. Enfim, é isso que tá acontecendo, sabe? É isso que tem acontecido. Então, eu não tô, tipo, isso daí pra mim, pra começar, já é um pensamento assim, além de limitado, é de alguém que não valoriza a vida humana, na realidade, tá ligado? Pra mim, simplesmente, o cara não valoriza a vida humana, porque obviamente não vai se corrigir sozinho, sabe? Obviamente, se a solução for, não vamos fazer nada, vamos deixar com que sempre que alguém fazer alguma coisa
que for, tipo, sempre que alguém gerar comoção nacional a ponto de existir centenas ou milhares de pessoas a se sentirem confortáveis a ir lá perseguir, humilhar e anunciar a morte ou desejar que a pessoa suicide-se, sabe? Tudo isso, sempre que isso acontecer, a única coisa que pode ser feita é a pessoa que está sendo abusada aguentar, sabe? Tancar, sobreviver e seguir adiante, sabe? Não, cara, eu não acho que isso faz sentido. Eu acho que faz sentido, sim, ter freios, tá ligado? Ter freios. Eu não acho que uma sociedade cresce, se torna melhor, mais forte, mais unida, mais íntegra, sabe? O que adianta criar pessoas mais fortes, entre aspas, com uma casca mais grossa, se essa casca grossa for só uma casca de ódio e desdém, de achar que os outros seres humanos são lixo, são merda, não são confiáveis, são tóxicos, sabe? O que adianta, sabe? O que tá adiantando a gente, supondo que a gente estivesse caminhando para a sociedade, que nós nem estamos, mas ainda assim, cara, uma sociedade que nem a nossa está reclamando que está criando pessoas frágeis, fracas, que não tem força mental, psicológica, equilíbrio emocional para aguentar ser abusado. Mesmo que essas pessoas aguentassem ser abusados, quem é abusado não desenvolve empatia, não desenvolve vontade de ajudar, não desenvolve vontade de ficar perto dos outros. Quem é abusado sobrevive, se torna mais agressivo, mais áspero, mais rancoroso, mais frustrado, tem menos vontade de interagir com as pessoas, tem mais mágoa, tem mais desprezo pela gente que algum dia atacou ela inicialmente, sabe? Enfim, simplesmente faz com que uma pessoa sinta-se menos inclusa na sociedade que ela de fato faz parte. Então, nenhuma das duas razões eu vejo o porquê, tá ligado? Eu acho que vale a pena sim moralizar, educar, punir, castigar quem acha que pode falar pra qualquer ser humano o que quiser no ambiente virtual, sabe? Porque eu acho que vale a pena sim, porque isso vai ajudar as pessoas a entenderem que tu não pode tratar outro ser humano que nem merda só porque tu tá na internet. Não é assim que funciona. Tu não é o dono do mundo e o mundo não gira ao teu redor. Se tu não sabe se expressar de uma forma que não envolva desejar morte aos outros seres humanos, tu não tem que estar declarando opinião pública, simples assim, entendeu? Se tu não foi capaz de aprender a digitar uma mensagem que não ali com cara, existem várias ferramentas retóricas e argumentativas para tu poder ir contra uma pessoa. Só que agora, se tu quer ter o direito de ir contra a pessoa cometendo crimes, sendo preconceituoso, racista, misógino, transfóbico, enfim, a merda que tu quiser usar de adjetivo, sabe? Ou declarando morte, sabe? Dizendo que foi, enfim, torcendo para alguém acabar com a própria vida ou que outra pessoa chegue lá e mate ele. Se tu quer essa liberdade, eu não vou lutar por essa tua liberdade, meu irmão. Porque isso daí é uma atrocidade, tu é um imbecil por estar defendendo isso, sabe? Tu é um tremendo do imbecil. E como eu disse, se essa sociedade for assim, eu não acho que ela gera integração, eu não acho que ela gera respeito, ela gera uma sociedade que é o que nós já somos hoje em dia, que é uma sociedade ultra competitiva, que é incapaz de enxergar nos olhos, é incapaz de enxergar quem é que cria seus problemas, é capaz de enxergar quem é seus inimigos, porque a gente foi criado a vida inteira a odiar quem tá perto, quem tá do lado, até quem tá abaixo, em vez de odiar quem tá acima e quem é que pode estar por trás realmente dos seus problemas. Então assim, cara, eu não sou uma pessoa que busca opressão, tirania, pelo contrário. Mas agora, tem que entender que, assim, essas pessoas, tipo, existir ou não existir uma lei não é o que torna as pessoas, assim, com o Estado que tem menos lei ou menos tirânico. Que merda é essa, tá ligado? Que porra é essa? Justamente porque existindo certos mecanismos que a única coisa que vai colocar ali é preservar a vida humana, pra mim não tem problema nenhum, tá ligado? Pra mim não tem problema nenhum, porque, assim, ó, é só assim que as sociedades gigantescas se comportam, sabe? Eu sou realista, cara, eu sou pragmático, não adianta vir com essa romantização, não adianta fazer de conta que a gente pode viver na casa dos milhões, que a gente vai ter contas e bancos e redes sociais e internet, sabe? A gente vai viver em grupos desse tamanho e vai existir tudo na base do comum acordo e não vai existir um agente moralizador. Olha o que acontece mesmo existindo o Estado, mesmo existindo a suposta ameaça de punição, embora ninguém na internet tenha medo de ser punido, né? Mas olha o que acontece ainda assim, as pessoas se torturam até a morte. Agora fazer de conta que a gente pode ficar realmente discutindo de, não, vamos tirar todas as espécies de leis e as pessoas vão agir por causa de respeito ou de bom senso, ou mínimo de lei possível, porque colocar lei, gente que é tirano e os países grandes, que os países bons limitam a criação de leis e deixam as pessoas fazerem o que quiser. Cara, muita gente que quer, muito país que deixa as pessoas fazerem o que quiser é justamente porque não se importa com a vida das pessoas. E aí eu até vou dar menção a algumas coisas bem específicas do que eu tô falando. Como, por exemplo, vamos falar assim de saúde, né? Aqui no Brasil a gente tem o SUS, esse sistema de saúde gratuito não é um negócio que
é comum ao redor do mundo. E a gente poderia até entrar na discussão sobre como fazer e como se funciona ou se não funciona, mas a minha opinião, assim, pragmática, assim, utilizando a ideia, tipo, digamos que é um mundo livre, sabe? É um mundo de ideias que tu quer que as coisas funcionem melhor. Se eu acho que o jeito melhor de lidar com a saúde é do jeito que nem um país que nem os Estados Unidos, que o sistema de saúde é totalmente pago e as pessoas são assim ensinadas a desprezar a saúde de quem não pode pagar. E é literalmente assim, sabe? Não é o tipo de coisa que muitos de nós aqui estão acostumados. Mas se tu tá morrendo e tu não tem como pagar, se tu não tem um plano de saúde, a ambulância não vai até a tua casa, sabe? E se for e te pegar e te levar pra algum lugar e tu não tiver dinheiro pra pagar, eles vão te botar na rua. É literalmente assim, entendeu? Existem esse tipo de caso, e qualquer pessoa que não tem como pagar suas contas, nem vai até o hospital, nem busca o hospital, sabe? Porque sabe que não vai ser atendido, não existe essa lógica de ajudar alguém porque a pessoa tá ferida, ou ajudar alguém porque a pessoa tá doente, ou ajudar alguém porque ela tá morrendo, sabe? Tem gente que é colocada pra fora de ambulância, gente que é colocada pra fora de hospital, pra fora de leito, entendeu? Porque lá é uma outra lógica, sabe? É uma outra lógica. Assim como também fomenta várias outras coisas, sabe? Por que o movimento anti-vax lá é muito mais caro? Porque vacinação também é um negócio que funciona através, tipo, de tu ir do hospital, entendeu? Então quem não tem um plano de saúde tem que pagar para ser vacinado, por exemplo, né? E eu não tô nem falando das vacinas que teve agora no período pandêmico. As vacinas, de modo geral, que as crianças tomam, sabe? Então é por isso que lá tem muito mais, assim, esse tipo de coisa. Aí, só para ir contra alguns argumentos que perdem o fio da meada, mas que algumas pessoas poderiam estar pensando, mas lá todo mundo tem mais dinheiro, as pessoas podem ter acesso a isso, mas é que tá, nem sempre acontece, entendeu? Esse é o ponto. Eu tô contando os casos reais que acontecem com mais de frequência, com maior frequência do que vocês podem imaginar, porque no final dos contos é uma sociedade como que é outra. Existe emprego, existe desemprego, existe, sabe, alguém que não conseguiu ficar estabilizado, ou alguém que está com problema de saúde e por isso perde emprego e por isso entra num ciclo, entendeu? Entra num ciclo. Então, esse que é o ponto. Para mim, num mundo ideal, sabe, ideal, todos os hospitais, digamos assim, são gratuitos e em vez de ter um hospital pago e um hospital gratuito, que nem aqui tem no Brasil, toda a verba que é redirecionada e mais do que isso, toda a verba que é desviada do sistema público de saúde. Aí é um negócio assim que eu não tenho como comprovar, mas é fazendo uma análise, uma reflexão baseado na história que o Brasil tem de sucatear a sua saúde pública. E para mim faz muito sentido que seja desviado verba, equipamento, ferramentas e quem sabe até tecnologia que deveria ser endereçada ao SUS e levar para outros serviços. Afinal, se tem alguém que ganha dinheiro por oferecer um tratamento de saúde mais eficaz do que o tratamento gratuito, eles seriam as pessoas mais, assim, que teriam mais razões para fazer com que aumentasse essa diferença, né? Se eu sou dono, né, de um hospital, e quando eu digo que sou dono, não pense num único ser humano, sabe? Se existem grupos, se existem pessoas que têm interesse que as pessoas gastem dinheiro pagando planos de saúde e gastem dinheiro indo até os hospitais mais caros do Brasil, será que essas pessoas não são as que têm mais interesse também em manter um serviço gratuito sucateado e prejudicar e desviar dinheiro e fazer com que as pessoas trabalhem nisso, as pessoas que tentam fazer parte do sistema público de saúde, que tentam fazer parte do SUS, estão mais interessadas em ajudar as pessoas do que os governantes que deveriam cuidar para que lá fosse bem administrado. Então, assim, ó, é um raciocínio que eu falo com convicção. Eu não me importo como isso é interpretado pelas outras pessoas, no sentido assim, de que, se é radical demais, ou se é assim, é comunista agora, sabe? É comunismo querer achar que, não, eu acho que a pessoa deve ser atendida mesmo que ela não tenha dinheiro pra pagar, tá ligado? É comunismo da minha parte achar que se a pessoa tá morrendo e ela não tem dinheiro, ela não tem um plano de saúde, ainda assim é moral, é ético, é legítimo, é autêntico, sabe? Então, pra mim, tem coisas que não estão na margem de ser transformadas em produto, tá ligado? Pra mim, saúde não é produto. Saúde não é um negócio que tu tem que estar visando lucrar, entendeu? Saúde tem que ter progresso, tem que ter avanço, e o lucro que tu tem é a estabilidade da sociedade, sabe? O lucro que tu tem é uma sociedade mais assim, mais saudável, literalmente, mais íntegra também, sabe? Uma sociedade que consegue contribuir melhor, né? E daí incentivaria várias outras coisas que as sociedades também não costumam estimular, sabe? Um monte de hábito que poderia ser estimulado se de fato fosse a noção de preservar a espécie e mais do que preservar, sabe? Manter a espécie saudável, se unindo, se ajudando, né? Então é por isso que eu acho que é fundamental a gente estar sempre refletindo esse tipo de questão, que olha só,
talvez a gente não seja capaz, assim, de reorganizar como as coisas funcionam, pelo menos não na minha vida, né? Mas eu acho que, assim, no mundo em que tem tanta coisa errada, pré-estabelecida, sabe? Tanta coisa errada, tanta coisa torta, tanta coisa nojenta, tanta coisa, assim, que foi determinado não por alguém que tinha mais inteligência do que nós, ou maior competência do que nós, ou enxergava as coisas por um escopo mais amplo do que nós. Muitas vezes foi estabelecida por gente que sequer pensava nas outras pessoas, tá ligado? Foi estabelecida numa hierarquia tirânica de opressão, de poder, de controle. E agora, cada vez mais a gente está criando pessoas que têm um poder de raciocínio, sabe? Uma capacidade de reflexão, de buscar maior autonomia, de buscar também que os grupos tenham, assim, né, não vou nem dizer maior autonomia, sabe? Maior autonomia entre os grupos, mas que as pessoas estejam mais ligadas o que pode ser feito enquanto coletivo para que haja realmente mudanças estruturais, sabe? E eu sei que aqui pode ter ficado meio assim, um pouco subjetivo e tudo mais, mas é o único jeito que também tem como falar sobre essas questões, sabe? Eu disse que são temas que eles iam ir tocando em vários pontos da sociedade e entrelaçar em diversas coisas, mas tudo isso volta à ideia do fracasso, sabe? Que no presente momento a sociedade ocidental, e quando eu digo ocidental não quer dizer que a oriental não tenha seus problemas também, mas aqui, né, eu sempre tento afunilar um pouco a análise e tudo mais, mas tem diversas coisas aqui que, olha, tem aumentado, tem se propagado, tem crescido, entendeu? Tem diversas mentalidades que só surgiram até aqui porque não tinha qualquer zelo, não tinha qualquer pessoa refletindo sobre o que aquilo ali vai de fato proporcionar na nossa sociedade, sabe? O que aquilo ali vai de fato significar para pessoas de diversas camadas sociais também, né? Então, eu realmente acho que não é perda de tempo a gente gastar energia refletindo sobre esses problemas, porque honestamente, muitos deles talvez não hajam soluções imediatas, mas eu acho que pelo menos tu encarar um problema como um problema de fato, sabe? Já é revelador, entendeu? Pelo menos tu ser capaz de perceber que tem pontos, que tem mecanismos, sabe? Que tem instituições, que tem preceitos, que tem lógicas estruturais do mundo que a gente vive e que não beneficiam, sabe? Não beneficiam a tu que tá vivendo nele, não beneficiam outras pessoas que estiveram aqui antes de nós, sabe? Eu acho que isso daí já é um grande passo, sabe? Ao contrário daquilo que era vendido que ignorância é uma bênção, eu acho que é o contrário, entendeu? Essas pessoas que a vida inteira foram ignorantes estavam em dor, estavam em sofrimento, só que a questão é que eles eram tão ignorantes ao que estava acontecendo que isso era despejado pro lado de pessoas que racionalmente ele nem queria estar fazendo aquilo lá, tá ligado? Então, pessoas que são ignorantes não são abençoadas, sabe? Pessoas que são ignorantes foram enganadas a pensar assim. Tão logo tu percebe o que tá acontecendo, primeiro vem a raiva da revelação, tá ligado? Né? Porque a verdade, a revelação sempre vai te causar dor, raiva, frustração, realização. Mas vem etapas posteriores a essa. E simplesmente também tu conseguir, quando tu consegue quando tu se confronta de novo com uma realidade sombria, que tu já tem noção que tá assim, não é mais assim, tu nunca mais vai conseguir desver, tá ligado? Tu nunca mais vai conseguir desperceber aquilo que tu já notou, tu nunca mais vai conseguir regredir para um estado mental anterior, né? E também tu para de defender atrocidade, entendeu? Tu para de defender estupidez, boçalidade, tu para de defender coisas que na verdade não te beneficiam, muitas vezes te prejudicam e beneficiam os outros que falaram aquela atrocidade antes de ti, sabe? Então tem que... Eu realmente acho que... E também tem espaço para isso no mundo contemporâneo, tá ligado? Porque muita gente tem aquela postura de achar assim, não, mas para criticar alguma coisa tem que ter uma solução. Olha, de vez em quando é difícil ter uma solução para algo estrutural, sabe? Por mais bem informado que tu seja, por mais que tu pesquise, por mais que tu busque, por mais que tu reflita, por mais que tu teorize, sabe? De vez em quando é difícil oferecer uma solução, né? E como eu já disse aqui, muitas vezes eu não gasto tanta energia assim pensando na solução, afinal eu não tenho o poder para implementar elas, né? Eu não sou um ditador todo poderoso do mundo. Se eu vir com um plano para a solução dos problemas do mundo, não é que as pessoas vão me seguir só porque eu criei isso, tá ligado? Não adianta tu surgir com a ideia fantástica que vai revolucionar a vida na Terra se tu não tiver
alavancas políticas para governar, o que isso quer dizer? Porra nenhuma, tá ligado? Então, realmente, eu acho que no presente momento, eu, na posição social que eu tenho e na pretensão que eu tenho de viver a minha vida de certa forma, eu acho que é melhor me focar não necessariamente em reinventar a roda, sabe? E, na verdade, não é reinventar a roda, é assim, é consertar coisas que estão realmente com problemas aí, sabe? Com problemas aí. Mas como essas soluções não serão implementadas na minha vida, pelo menos eu acredito que não, eu acho que faz muito mais sentido, em vez de eu prometer uma solução que talvez não seja sequer alcançável, sabe? Pelo menos eu consigo identificar pontos assim que eu penso, olha, isso daqui evidentemente tem como funcionar melhor, tá ligado? Evidentemente tem como funcionar melhor. Evidentemente a gente pode, analisando todos os problemas que já causou, todas as atrocidades que isso aqui permite que aconteça, tudo o que isso aqui segue atrasando, tudo que isso aqui segue impedindo que a gente se desenvolva melhor, tudo que isso aqui tá se colocando entre nós, nossos objetivos, sabe? E eu já fiz isso com diversas coisas, sabe? Nesse programa eu estou querendo me focar mesmo, né, no que começou essa segunda parte aqui após a música, né, que é falar sobre, assim, né, o caso lá que envolveu o suicídio da menina, mas também sobre o comportamento que eu vou definir assim como irresponsável das pessoas na internet, tá ligado? E irresponsável da forma mais literal, entendeu? O mundo, né, o mundo moderno, ele tem também um fetiche pela total, assim, nem só individualismo, mas a total falta de responsabilidade, tá ligado? As pessoas querem fazer de conta, né? E olha, eu também, em primeiro lugar, eu entendo exatamente o que passa na cabeça dessas pessoas, sabe? Eu entendo honestamente a ideia de que tu quer não ter responsabilidade por nada, por ninguém. Eu não vou nem dizer além de ti, mas porque as pessoas que não querem ter responsabilidade não só sobre elas, mas é que elas acham que elas tomarem qualquer atitude sobre a vida delas não tá interagindo com todo um ecossistema. E evidentemente está, tá ligado? Evidentemente está. Ninguém, ó, nenhum ser humano é uma ilha, nunca foi antes e agora muito menos, tá ligado? Só que, né, por diversas questões a sociedade cria essa mentalidade, não só... Eu vou dizer como individualista para ficar mais simples, eu ia dar outro título a isso, mas vou dizer individualista porque eu acho que as pessoas vão entender. Mas assim, não só individualista, mas é que eu acredito assim que as pessoas não têm mais um senso de responsabilidade, e eu vou até querer explicar bem o que eu quero dizer com isso. Porque assim, várias vezes eu tenho desentendimentos com alguns amigos pessoais, porque quando a gente começa os nossos argumentos, muitas vezes... baseado, aí eu estou deduzindo que eles interpretam que as minhas palavras estão vindo do mesmo posicionamento, sabe, ou da mesma agente moralizador que muita gente faz na internet, que é aquela coisa assim, deixa eu ver se eu consigo traduzir melhor, sabe, eles acham que eu tô querendo assim, pode parecer que eu tô querendo controlar o que alguém vai falar, o que vai fazer, como muita gente faz na internet, né? E eu sempre tenho que lembrar as pessoas, até mesmo meus amigos de longa data, porque eles param de se comunicar comigo, aí eles ficam vendo outras pessoas na internet opinando, e muitas pessoas parecem agir desse ponto de vista, sabe? De que, né, do ponto assim, de querer controlar o que as outras pessoas podem falar ou podem fazer. E eu digo pra eles, olha só, cara, eu já passei bastante da etapa do que as pessoas podem e não podem fazer. Essencialmente, eu entendo que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, embora eu entenda também que existem leis, existem diversas outras coisas que a gente coloca na hora de discutir sobre o que cada um pode ou não pode fazer com a sua vida. Afinal, nenhuma pessoa é uma ilha, né? Mas 90% ou 100% dos meus raciocínios hoje em dia já começam, não é pela lógica do... as pessoas podem ou não podem fazer isso. É a lógica do para que serve, qual é a serventia, qual é o fundamento. E não que tudo que as pessoas façam tenha que ter um fundamento. Embora quase tudo que eu faça tenha um fundamento, né? Embora às vezes esse fundamento é simplesmente me entreter e me divertir. Isso também é um fundamento. Mas agora sobre diversas outras coisas, sabe? As pessoas querem assim, elas acham que tu querer ou tu não querer é justificativa para as coisas serem aceitáveis ou toleráveis, tá ligado? Então assim, cara, tu quer fazer o que tu quiser, faça o que tu quiser, entendeu? Não é... até porque eu nem tentaria discutir com alguém que tenta bater boca de uma forma tão rasa assim, né? Mas agora,
Se a conversação puder ir um pouco mais adiante, é sobre, tipo assim, não, vamos falar sobre esse assunto, mas o que tu acha que esse aspecto da sociedade, ou essa conduta, ou esse fenômeno social contribui, sabe? É por isso que eu consigo fundamentar diversas críticas à sociedade contemporânea, e eu já fiz isso por diversas coisas, sabe? Que eu posso apontar algumas agora, assim, só pra dar mais, assim, corpo ao que eu tô falando, sabe? Por exemplo, quando eu vou contra a lógica de proibicionismo, né? Falo a favor da legalização da maconha e de outras substâncias psicodélicas. Nunca é sobre a lógica do as pessoas têm que usar ou devem ou não devem usar, mas a lógica sempre é a mesma questão, é pragmática. Funciona ou não funciona? O proibicionismo ajuda ou não ajuda? O proibicionismo mantém as pessoas longe das drogas? O proibicionismo combate o tráfico? O proibicionismo evita que as pessoas se tornem dependentes químicas? Olhando o Brasil, que é um país proibicionista já faz, assim, mais de 100 anos, e vendo a nossa situação, eu digo que não é, tá ligado? Então, se a pessoa quiser vir achar que, não, o Renan quer legalizar as drogas porque ele quer usar drogas. Tipo, são duas coisas distintas, entendeu? O argumento não é sobre o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. É sobre o que funciona melhor para a sociedade brasileira. E daí tem gente que talvez não consiga fundamentar porque, sei lá, não tem embasamento, não tem repertório, não entende o suficiente de coisas para dar corpo ao que eles estão querendo sugerir. Mas eu definitivamente consigo, sabe? Aí tem isso que eu falo, por exemplo, da legalização. Outro exemplo que eu dei aqui agora nesse programa, né? É assim que eu acho que tem que haver sim, uma espécie de regulamentação das redes, e as pessoas podem pirar e achar que isso daí é censura. Tu quer que o governo mande em ti? Mano, a partir do momento que a gente vive num Estado-nação, o governo já manda entre nós, entre várias aspas. Agora, o que eu quero é poder. O que eu quero é que as pessoas que fizerem merda sejam responsabilizadas, entendeu? Eu não acho que existir uma enxurrada de fakes, permitir que pessoas se escondam atrás de uma identidade virtual falsa e destile ódio, cometam crimes virtuais, porque o que as pessoas estão fazendo ali seria crime fora daquele espaço. Só que naquele espaço eles podem fazer o que quiser, tá ligado? Isso para não falar também do aspecto que eu já falei também, de fake news, que eu já vi gente tentar relativizar assim, não, mas nem tudo pode ser considerado fake news. Caralho, mas imagens falsas têm que ser consideradas fake news, tá ligado? Não tem como tu pegar e dizer que compartilhar alguma coisa assim, veicular alguma coisa assim, é algo que não tenha peso, sabe? Tu pegar algo que de fato não existe, entendeu? Foi criado, foi fabricado, foi uma inteligência artificial que colocou ali. Ou, né, um editor manual, que hoje em dia eu tô sempre indo pela lógica da inteligência artificial, porque nem precisa mais ter um criminoso, tá ligado? A partir do momento que não precisa nem mais ter o falsificador, não precisa nem ter mais a pessoa que está ativamente cometendo crime, tu pode utilizar um mecanismo de criação digital para fabricar por completo aquilo que tu vai utilizar para atacar outra pessoa ou para incentivar outras pessoas a destruírem vidas de outro alguém, tá ligado? Então, sim, tem que ter alguma espécie de mecanismo de verificação, sabe? Tem que existir alguma forma de que pessoas que se dizem veículos de comunicação arquem com a responsabilidade de ter colocado ali uma notícia que não tinha sido verificada a veracidade, entendeu? Então, assim, eu vejo muito que algumas dessas pessoas que acredito que do ponto de vista deles, do viés deles, eles também querem um mundo mais livre e que as pessoas sejam mais felizes, e eles não querem necessariamente fomentar a perseguição e a destruição dos outros. Só que tem que entender que é o seguinte, as leis são justamente criadas para mitigar isso, né? E eu não estou dizendo isso de uma forma romântica. Eu entendo que o propósito inicial de criar legislação definitivamente deve ter sido escuso. Só que o ponto é, nós só somos uma sociedade porque existe, desde muito tempo atrás, regras, leis, punições. Hoje em dia a gente é capaz de, supostamente, compartilhar a ideia disso, entendeu? As pessoas não é como se fosse um líder aristocrático que nasceu com um poder, assim, que já era pré-estabelecido e aquele poder simplesmente era aplicado, sabe? A gente está vivendo enquanto coletivo e nós, enquanto coletivo, estamos de acordo que as pessoas têm que ter limites. Acho que ninguém é capaz de advogar que qualquer pessoa deve fazer qualquer coisa e as pessoas se acertam, sabe, na marra, sabe? Não é isso que a maioria das pessoas querem advogar. Só que então eles têm que entender que não é uma necessidade assim de mais leis é pior, menos leis é bom.
é bons. Menos leis é bom, né? Ou proibir é ruim, liberar é bom, sabe? Não é assim que funcionam as coisas, não são... Nem tudo é igual, sabe? Não é essa... se tu é a favor de legalizar ou de permitir certas coisas, tu tem que ser a favor de legalizar e permitir tudo. Não, são coisas diferentes, ferramentas diferentes, políticas por trás das práticas e das ações e dos conceitos e dos contextos, tá ligado? Então, olha, eu acho que mais do que nunca, tá ligado? Pra 2024, o mundo também vai ter que ter esse tipo de pessoa que aceita se responsabilizar pelas paradas, né? E com isso eu não tô falando assim, que eu vou ser o responsável por direitar o Brasil, o mundo ou qualquer porra que seja. Mas eu quero dizer que não vamos avançar pregando essa ideia de que as pessoas são livres para viver como bem entender, desde que não esteja fazendo mal para o outro, porque essa frase é muito assim... Cara, ela tá querendo simplificar um debate que não acontece nessa esfera, tá ligado? Não acontece na esfera do individual. Tudo isso que as pessoas estão usando como base um ou outro caso, acontece numa esfera macro com milhares de pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, sim, criar mecanismos para responsabilizar as pessoas por maltratar, por destruir, por segregar, por perseguir outros seres humanos, não tem problema. Da mesma maneira que a gente criou um sistema onde essas coisas praticamente eram assim, incentivadas, tá ligado? E daí, realmente teria que fazer uma análise histórica, que eu não sei se é o melhor fazer nesse episódio. Eu honestamente sinto que eu vou entrar em 2024 gravando programas relacionados com esses daqui, sabe? Porque eu sempre começo assim, eu sinto que eu preciso elaborar outras coisas antes de chegar numa questão, e quando vê, no meio do caminho eu descubro uma série de outros fatores que poderiam ser estabelecidos, né? Que, basicamente, o que eu estou sugerindo é, como nos últimos, assim, vamos só pegar desde que começou a surgir Estados-nação, sabe? Desde que surgiu, assim, Estados-nação, vamos pegar um período, 150 anos pra cá, só isso, sabe? Desde os últimos 150 anos que a gente tava criando esses grupos, sabe, unidos com muito mais pessoas, tá ligado? Cada vez mais aconteceu um boom populacional, principalmente no século XX, foi que transformou de uma forma que a gente não tava nem imaginando, sabe? E, por diversas razões, os discursos se tornaram mais políticos e politizados, tá ligado? Não que já não existisse política desde sempre, as pessoas sempre sabiam que tu não pode falar o que tu quiser pra qualquer pessoa a qualquer momento, mas quando se tornou um mundo habitado com tantas pessoas, e a lógica maior é que a maioria sempre vai ter poder de oprimir a minoria, e quando eu tô falando agora maioria e minoria, não tô falando de questões políticas, a maioria assim da massa mesmo, sabe? Por questões matemáticas assim, se tem assim, 7 mil pessoas sendo controladas por 200, em última instância 7 mil sempre esmagariam 200. Mesmo que aquelas 200 detivessem mais poder, mais armas de fogo, simplesmente chega uma hora que os números sobrepujam. Só que agora não é assim que as coisas acontecem deliberadamente, tá ligado? Não é como se a minoria com o poder e com o recurso tivesse que falar de forma clara e arbitrária. Então, né, cada vez mais a ameaça e a punição exemplar foi se tornando menos adequada, digamos assim, e criar mecanismos para diluir a culpa, diluir a responsabilidade e fazer de conta que qualquer ser humano, individualmente, tem o mesmo peso e tem o mesmo impacto, e que a gente tem que fazer de conta que as atitudes de um indivíduo que não tem alavanca social e alavanca política está em igualdade com o ser humano que está no topo desse sistema que já foi pré-estabelecido, já foi criado através de muita clientelagem, digamos assim, e bastante poder político, entendeu? Na minha opinião, não é só mentira e desonesto, é uma manipulação deliberada, sabe? É uma forma com que as pessoas falam, olha, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, nós todos temos que nos unir, só que na realidade não é como se esses 7 bilhões de pessoas estivessem assim... na mesma posição de fazer uma diferença. E aqueles que têm a maior posição de fazer diferença, por diversas questões que eu posso ficar elaborando aqui também, sentem que é melhor, em vez de fazer aquilo que deveriam fazer, é melhor fazer de conta que responsabilizar a gente que não tem a mesma responsabilidade que eles, deveria ser colocado em pé de igualdade, sabe? Mas, mais uma vez, é só política, sabe? Não é uma questão pragmática, não é assim que funciona realmente, do jeito que eu consigo enxergar as coisas.
Bem, eu pretendia que esse podcast tivesse maior duração, só que esse é o último dia do ano e, na verdade, é os últimos minutos do último dia do ano. Eu vou upar esse programa assim mesmo e daí eu vou trazer um programa logo na sequência. Eu sempre prometo isso, nunca cumpro, mas dessa vez, quem sabe, seja diferente. E antes de mais nada, então, ao final, melhor dizendo, ao final de tudo, eu vou desejar um feliz 2023 para quem... Aliás, feliz 2024 para quem quer que esteja ouvindo isso aqui. Provavelmente ninguém vai vir esse ano, mas ano que vem, então, fique declarado isso aí. E vamos ver, né? Vamos continuar pensando em como podemos viver um feliz 2024 de fato melhor do que foi o ano de 2023. Valeu e até o próximo programa Sem Contexto.